Senhoras e senhores, muito boa noite. Essa é a sua TV Uno Master, esse é o programa Ponto a Ponto. Hoje eu vou ser bem diferencial com a pessoa que eu vou receber aqui em nossos estúdios. Ele é um velho companheiro de rádio, um dos nomes na Mata Sul que impera até hoje na comunicação. Daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta, eu vou receber ele, o incrível Jeremias Hipólito da Silva. Aguardo que vocês vão saber quem é. Pois é, como eu prometi a vocês, depois da nossa vinheta de abertura, eu recebo ele, Jeremias Hipólito da Silva. Este nome pouquíssima gente conhece, eu acho que com exceção dos pais, dos filhos, e de poucos amigos de longas datas em rádio. Jeremias Hipólito da Silva é nada mais, nada menos do que um dos maiores locutores, radialistas, apresentadores da Mata Sul de Pernambuco. De Jeremias ele passou a ser chamado de Gel Silva. Com o tempo, ele vai explicar depois para a gente, ele passou a ser chamado de Gel Love. O love vem da palavra amor. E é isso que ele vai explicar para a gente, porque a sua trajetória no rádio de Pernambuco, principalmente no rádio da Mata Sul, tem muito a ver com o tempo em que ele está ainda atuante em rádio e também com as conformidades do bom tempo em que Deus permaneceu com a voz do mesmo jeito até agora. Eu recebo o nosso queridíssimo Gel Silva, ou o Jeremias Hipólito da Silva. Se alguém chegar... Primeiro, bem-vindo à nossa TV Uno Master, bem-vindo aqui ao nosso programa Ponto a Ponto. Você é o primeiro que a gente quebra de todas as regras. É um programa que vinha sendo mais político, né? Com o secretário, com vereadores, e agora você é o primeiro que eu convido para quebrar essa regra de todas as regras, que é esse grande companheiro de rádio. Trabalhamos em 3 emissoras juntos, e é um dos caras que jamais a gente chegou a discutir por algo ou a trocar algumas farpas. Bem-vindo à nossa TV Unimaster, ao Ponto a Ponto, Gel Silva. Boa noite a todos da Unimaster e todos que estão ouvindo esse programa Ponto a Ponto. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu, durante muito tempo, desejava um dia aparecer assim na TV, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco, né? Já que muitas pessoas já se decepcionaram quando viram pessoalmente, né? Aconteceu um fato lá na rádio que... É comum isso, É né? comum a menina ouvindo minha voz. Pois a gente vai... Ela ouviu minha voz e depois, quando me viu pessoalmente, disse, Ave Maria... Mais adiante a gente vai fofocar sobre isso, porque eu também já decepcionei muita gente já. Agora, do Jeremias Hipólito da Silva, como foi que você sentiu que você tinha esse desejo de fazer rádio, essa vontade de que o rádio estava dentro de você? Desde pequeno, garotinho, eu subia nos pés de árvores e ficava narrando jogo de futebol, né? Um pedaço de pau e narrando jogos. Imaginando que pedaço um dia... de pau você imaginava que era um microfone. Ficava lá falando, né? Imaginando que... Aí, o primeiro contato com o microfone foi numa igreja evangélica, né? Meus pais eram evangélicos e me colocaram para cantar nos conjuntos. Depois eu fui me apresentar lá na frente. Até li algumas coisas da Bíblia. Ali começou os primeiros contatos com o microfone. E depois veio o sonho, né? Na época não existia nem emissoras aqui, mas eu ficava imaginando na minha cabeça trabalhar em uma rádio. Eu via a Rádio Clube, a Rádio Jornal, a Rádio Globo. E o sonho, Globo Recife, Globo Recife. A Globo também do Rio, que pegava à noite, né? Chegava aqui à noite. Sociedade da Bahia. Sociedade, Salvador, Bahia. E outras emissoras. Aí eu via muita gente boa, Haroldo de Andrade, Eloy de Carlos, Valdir Vieira. Foi essa gente aqui que me inspirou para que eu pudesse um dia realizar esse desejo, esse sonho de criança, trabalhar no dia no rádio. E aconteceu, né? Tive essa oportunidade. Vários testes foram feitos. A princípio eu iria para a Rádio Litoral de Barreiros. Eu tinha conversado com o Jailton. Aí uma semana antes de estrear lá, foi quando eu fui convidado para trabalhar na Quilombo, em
88. Mas antes eu tinha tido uma passagem pela Rádio Cultura, em 86, no programa Maratona Esportiva. O Mário Filho, hoje o Humberto, que hoje faz a reportagem na Cultura, também estava com a gente. Alberto Passos, Fernando Barbosa, esse pessoal tudinho que eu comecei com eles em 1986. Na época eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos. Eu acho que a gente tem quase que a mesma trajetória, porque eu cheguei na Cultura bem no início, entre 82 e 83, e também me jogaram num programa esportivo dia de domingo, que só para vocês terem uma ideia, quem era um dos comandantes do programa, Bitol e Herculano Salles, meu pai. Teu pai, eu lembro. Aí, aquela coisa, veja o grau de dificuldade. Eu era só um garoto, que na época amava os Beatles e os Rolling Stones, saí e fui para a Cultura, depois de ter passado carro de som, serviço sonoro e essas coisas todas. Eu acho que a trajetória até que consegue bater um pouco, né? Eu cheguei primeiro na Cultura, depois você chega na Cultura, aí você foi primeiro para Quilombo, a velha Quilombo, depois foi que eu cheguei na Quilombo, após você ter estreado lá. Essa tua chegada na Quilombo, você já foi para horário nobre ou você já foi para aquele chamado folguista, dia de domingo? Eu entrei como folguista. Eu comecei fazendo os domingos e os sábados, né? Tirava as folgas dos meninos, fim de semana. Naquela época não tinha os recursos que tem hoje da tecnologia, nós não tínhamos computadores, não tinha essas coisas. E o locutor ficava o tempo todo dentro do estúdio, que era vinil e cartucheira. Para quem não sabe o que é cartucheira, né? Aquela cartucheira que tinha o kill, né? Exato. Gravador de rolo. Trabalhei muito com gravador de rolo. E nós não podíamos nem sair do estúdio, ficava o tempo todo no estúdio, porque não tinha como você sair, porque senão a música terminava e entrava outra música no vinil, né? A não ser quando a gente descobriu um Faroeste Caboclo. O Faroeste Caboclo, uma música de 9 minutos. Ou então uma música do Eagles, Hotel California, em que durava quase 10 minutos, aí era o tempo que a gente ficava no estúdio. Eu ficava de 6 da manhã, não, 6 da noite, era de 6 da noite a 1 da manhã, direto. No sábado e no domingo você fazia? No sábado e domingo eu fazia esse horário, que era folga. Você chegou a fazer o Sunday Night também, né? Sunday Night. Eu lembro desse programa, eu acho que Carlos Maia foi quem criou, Carlos Maia. Carlos Maia criou esse programa, e eu fiz esse programa, o Sunday Night e o sábado à noite. Eram as baladas que tinha, músicas de discoteca. Os embalos de sábado à noite. Sábado à noite. Eu fiz lá durante muito tempo. Depois, com a saída de Tony Antunes, professor hoje, né? Universitário, com a saída dele, aí eu fui fazer o Love Night durante 15 anos. Aí foi aí quando eu cresci mesmo, assim, o meu nome ficou muito forte na região, porque todas as pessoas que curtiam a noite, tem um Love Night, já se lembra da pessoa que era eu que fazia o programa com mensagens, pensamentos positivos, às vezes fazia encontro, casamento foi feito através do Love Night. Foi fantástico, foi um dos melhores momentos que eu tive. Eu geralmente vou para esse passo aí, como aqui é mais um bate-papo entre a gente, teve o Eli, né, que ainda pegou a noite, eu fui para a noite também. Eu acho que você vem na sequência depois que... eu fui primeiro do que o Eli, né? Quando o Eli foi dispensado, foi que veio você e assumiu um Love Night em definitivo. Foi. Né? Porque aí, o programa na realidade se chamava Noite Romântica. Noite Romântica. Aí, como eu estava à tarde, me jogaram para a noite, para tapar o buraco do programa romântico daqui. E veio o Eli. Depois do Eli foi que veio você, que assumiu a titularidade e ficou durante essa trajetória, eu acho que até hoje, um dos maiores programas românticos. E foi através desse programa que a gente deu aquela decepcionada em muita gente também. Você lembra? Eu cheguei a decepcionar algumas pessoas. Eu não vou mentir, sabe? Achavam que eu era talvez um moreno alto, bonito, sensual, mas na realidade não tinha muito a ver não, né? Isso aconteceu esse fato lá já na Farol, né? Eu estava gravando comercial e chegou 2 meninas para visitar a rádio e estava ouvindo só a minha voz, o som, né? Aí elas falaram, que voz, meu Deus, esse homem tem uma voz fantástica. Imagine meu namorado com essa voz, hein? Seria completo. Aí quando eu saí do estúdio assim que ela me viu, aí a menina da recepção disse depois, quando eu saí, né? Disse, menina, tem 2 notícias para te dar aqui. Uma boa e uma ruim. Ela disse, 2 notícias, uma boa e uma ruim. Eu disse, qual a boa? Qual a boa? Ela disse, a menina disse, você, a voz é linda. Eu disse, é ruim. Ela disse, eita velho feio da peste. Imagina, eu já levei o nome de pequeno com relação a isso, né? Já ocorreu isso comigo também.
Na época, na Velha Quilombo, não podia entrar à noite, você sabe muito bem. Era proibido. Era proibido. E eu acho que você lembra do Preta, né? Lembro. Preta aí. Tinha que agradar o Preta, né? Tinha que O agradar saudoso Preta, tinha que agradar. Preta aí, quando foi nesse período aí, o ônibus da faculdade largava às 10 da noite, e eu acho que o pessoal era de Catende. Aí o ônibus veio, né? E foi na época que eu estava fazendo horário à noite, e às 10 começava o programa romântico. E quando eles largaram da faculdade, insistiram muito para que pelo menos 2 meninas que queriam me ver de todo jeito. Você sabe que tem aquela divisão do vidro, e só podia ver pela divisão do vidro, né? Aí tem aquele retorno que ficava na parte de fora, quando as pessoas acessavam, né? E ouviam a rádio. Eu sei que ali, para encurtar a conversa, as duas conseguiram acessar com o Preto e foram lá para me ver. Nossa, ele é até bonitinho, mas é pequeno. Eu pensei que ele era alto, grande, ele é magro e pequeno. Até que fiquei satisfeito, né? Pelo menos ganhei o título de pequeno. Não ganhei o título de velho feio, essa foi demais. Mas eu falava assim, né? Marcão, né? Da imaginação, um cara com 2 metros de altura e tal. Porque esse apelido veio através de um companheiro nosso de rádio, que colocou Marcão Salles. Na realidade, nunca fui Marcão em nada, nem no tamanho, né? Gel, qual foi o teu aporte? Porque a gente ouvia rádio AM naquela época, né? Rádio AM. Quem não dormiu às madrugadas ouvindo rádio AM. De repente, a gente está se dando conta que está trabalhando numa das maiores emissoras da Mata Sul de Pernambuco, que era a Velha Quilombo na época. Uhum. Uma rádio que tinha toda a trajetória e sinônimo de ter os melhores comunicadores para a época, né? Como você sabe. Ser a rádio dos grandes eventos. Como foi esse aporte de trabalhar com tanta gente e você ainda continuar sendo destaque no nível que você tinha de destaque e tem até hoje, em segurar um programa totalmente romântico, que a gente sabe que é muito difícil hoje no ar você manter. Claro que você não está mais diário, mas está só os sábados e domingos, mas não deixa de ser um programa hoje de túnel do tempo chamado de um programa totalmente flashback. Verdade. Como é que você sentia no meio de tanta gente naquela época assim, e você sendo um dos destaques da rádio? Pois era uma coisa muito difícil a gente manter, porque a gente fazia tudo, era tudo improvisado, né? Você sabe como era, nós não tínhamos os recursos que o pessoal tinha na capital. Na capital você tinha um apoio, tinha um telefonista que estava apoiando, tinha o pessoal que ficava lá na retaguarda, e a gente fazia tudo sozinho, anotava num papel os dados para levar até o ar. Isso levava uma certa dificuldade para a gente fazer isso. E você tentar mostrar uma imagem completamente diferente para as pessoas que estavam lá do outro lado. Como você falou, né? Nós tínhamos uma equipe fantástica, era uma das melhores equipes de profissionais dessa região. Já tinha o Edson Silva, tinha Siqueira Júnior, Toninho do Rego, você, Marcão, Aguinaldo, que já se foi. Aguinaldo, só tinha craque. E você jogar naquele time ali, Pepeta Júnior. Esse pessoal era muito bom. E você manter o padrão e ter um programa de 4 horas totalmente românticos, com mensagens, pensamentos positivos, você levar isso até as pessoas e tentar passar uma coisa positiva para as pessoas, caramba, de forma improvisada, que era uma das coisas mais difíceis que nós tínhamos ali na Quilombo. Era a falta de produção que a gente não tinha, né? Não tinha produção, a gente fazia tudo em forma... Era um improviso o tempo todo, a gente anotava, a gente criava. Você lembra que quando a gente ia fazer as músicas internacionais, a gente colocava a pronúncia figurada nos vinis, né? Principalmente você, né? Principalmente, como era escrito Scalan Pigeon. Scalan Pigeon, escrevia lá a pronúncia figurada. Aí a gente fazia para não fazer. Hoje não, nós temos hoje um tradutor, o pessoal pronuncia direitinho como você lá. Hoje é muito mais fácil, tudo mastigadozinho. Era muito difícil fazer. E a gente recebia um roteiro a gente recebia um roteiro para tudo isso, não era fácil não. Você não podia pular a música do roteiro, né? Já estava um roteiro totalmente pronto, um roteiro musical. Eram 2 passadiscos, 3 cartucheiras, não era isso? Mais um deck de rolo.
E outra, além de você ser o locutor apresentador, você era o telefonista, Exatamente. que você tinha que fazer as anotações, Exatamente. Anotações. colocar o telefone no ar. E mais um detalhe só pequeno. Quantas vezes nós não fomos psicólogos de ouvintes? Dava conselhos. Conselhos de homens apaixonados por mulheres que não, e mulheres apaixonadas por homens que não podia, porque era casado e etc, mas a gente acabava dando alguns conselhos a essas pessoas. E funcionava direitinho, porque a gente era locutor, disque jockey, né? Locutor apresentador, disque jockey, telefonista. Eu sempre colocava a questão do psicólogo da gente. E a gente tinha que ter tudo isso e sair de casa feliz, né? O pessoal achava a gente o máximo, né? Porque na época não existiam as redes sociais. Verdade, era. Nós não tínhamos, não tinha outros canais de comunicação, como temos hoje, né? Isso. O pessoal era só rádio, tudo era rádio. Lançamento do disco era no rádio. A notícia era no rádio. Tudo Verdade, você buscava dentro do rádio. O rádio era completo, como é hoje. Essas outras, mesmo com a existência de todas essas redes sociais, você tem que deixar de fazer alguma coisa para se integrar a ela. O rádio sempre, você não toma você por completo, né? O rádio não toma você por completo. Você, dormindo, escuta rádio. Aí você fica sonhando, ouvindo rádio, como eu já fiz várias vezes, ficava sonhando, ouvindo músicas. O rádio tinha e ainda tem essa coisa, mas hoje com as redes sociais... Você já pensou aquela época nossa, com toda essa rede social que tem hoje, como seria diferente? Meu Deus do céu, eu imaginava. Seria bem diferente. Era fantástico. Eu tenho de dizer aqui o prazer, a satisfação de trabalhar em rádio. E até hoje, mesmo com todos esses recursos, todas essas coisas, você continuar apaixonado pelo aquilo que você faz. Poucas pessoas têm essa coisa, né? De amar, de gostar, de fazer todos os dias e com o mesmo prazer, com a mesma intensidade de 30 anos passados. Eu continuo com esse mesmo desejo hoje, né? Mas é que é aquela coisa, quando você faz aquilo que você gosta, é muito bom. Eu já trabalhei muito em rádio, tem esse colega aqui que sabe, o Gel Silva, que não foi nem pelo lado financeiro, não foi nem pelo dinheiro. Eu não ia fazer a rádio pelo dinheiro, porque todos nós sabemos que rádio realmente não deixa o locutor rico, porque todo mundo sabe muito bem disso. A pessoa que mais ganha dinheiro com rádio é o próprio dono e os patrocinadores que vendem o seu produto. Mas quando eu ia para a rádio, não era só por mim. É porque eu sabia que do outro lado, assim como hoje, você que está do outro lado na nossa página no Facebook, no canal do YouTube, a gente tem aquela certeza e aquela tranquilidade de que tem alguém que está nos vendo e gosta de mim. Só em você ter essa pessoa do outro lado do rádio, que está ali ouvindo, está ali considerando e que ama você, isso já é um ponto máximo. Não é só o dinheiro que contabiliza as coisas. É você fazer outra pessoa bem, concorda comigo? Exatamente. A gente vivia essa história, eu ainda vivo hoje, né? Eu sei que tem milhares de pessoas que ainda nos acompanham. Eu mudei um pouco, né? Saí ainda apresentei o Love Night na Farol durante uns 4 anos, apresentei, mas a mudança hoje das redes sociais, a mudança de muitas coisas, a gente não tinha como nós mantermos um programa no estilo Love Night, né? As pessoas hoje já têm outras formas tem outros comportamentos, outras formas de levar as coisas. Não era feito aquele tempo que nós, quando íamos para uma cidade, eu me lembro que uma vez nós fomos para Gameleira, apresentar um comício lá, e quando eu desci no ônibus, milhares de pessoas vinham pegar autógrafo, abraçar o cara, tirar fotos, essas coisas. Era verdade. O pessoal tinha a gente assim como passamos por isso também. Artista, como um ator, ator de novela, um cara importante. Era uma coisa fantástica, totalmente diferente de hoje. Hoje o comportamento das pessoas são bem diferentes. As pessoas naquele tempo eram mais... Tinha mais uma aproximação, as pessoas tinham uma aproximação, mas hoje as redes sociais tirou totalmente essa junção das pessoas, separou mais as pessoas. As pessoas hoje não têm aquela carisma que tinha antes, aquele carinho que tinha. Isso era inexistente.
Não porque é inexistente hoje, né? Não porque é muito mais beleza hoje a rede social do que a chamada verdade. Esse sou eu do que por fora, este é você. Eu vejo muito isso em redes sociais. As pessoas se preocupam muito com beleza, em mostrar Tudo fugaz isso o aí, que né? tem. Principalmente, né? Hoje eu estou tomando uma, então mostra lá uma churrasqueira com a picanha e às vezes na realidade é bem diferente a vida do que a gente quer saber disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma vinhetazinha ali pra gente e aproveitar e tomar uma água. Mas a gente vai seguir com esse cara aqui, super companheiro, super amigo, super tudo, Jeremias Hipólito da Silva, o Geolove, o Geo Silva da rádio, um dos maiores, como eu já disse, torna a dizer, um dos maiores nomes da comunicação na Mata Sul de Pernambuco. Roda a vinheta aí, a gente volta rapidinho com o nosso ponto a ponto. Depois da nossa vinheta, já estamos de volta aqui com o nosso ponto a ponto e recebendo na segunda etapa ele ainda, que está aqui conosco e vai ficar, porque a gente quer ele aqui do ladinho, que é um amigo nosso, Geo Silva. Geo, companheiros nossos já se foram e a gente sabe muito bem disso e a gente lamenta. Companheiros de rádio que você trabalhou e alguns companheiros que você pode-se dizer, este eu contabilizo na minha lista de amigos. Você tem essa lista de amigos? Você poderia dizer, esses são meus amigos, colegas de rádio que eu posso abraçar? Rapaz, eu tenho assim, dentro de mim, algumas pessoas que foram muito importantes na minha trajetória dentro do rádio. Eu fui uma pessoa até hoje que eu nunca maquinei maldade com ninguém, né? Você me conhece há muito tempo, eu nunca tentei derrubar ninguém. Não. Eu sempre fui de ajudar quando eu podia. Alguns companheiros de rádio hoje, alguns companheiros de rádio que estão hoje no rádio, que estão fazendo sucesso, nas primeiras oportunidades a gente deu forças para que ele pudesse hoje. Bom, tenho alguns amigos, a gente vai citar aqui, são vários, que hoje continuam no rádio fazendo sucesso, que entrou criancinha lá, a gente ia ajudando, mostrando como fazia o trabalho, e eles hoje estão brilhando, cresceram e chegaram ao topo da montanha, né, como se diz. Exato. Agora, tem aquelas pessoas que se destacaram, que a gente, ao longo de tanto tempo que trabalhou junto, nunca teve nenhum problema, nenhuma discussão, nenhum problema. Aqui do meu lado tem você, que eu trabalhei com você, eu acho que uns 10 a 12 anos juntos. Quer dizer, você trabalhar 12 anos com uma pessoa, 12, 13, 14 anos, e nunca ter nenhum problema pessoal com a pessoa, nenhuma discussão assim, de nada, é algo excepcional. Diferente de algumas pessoas que, infelizmente, a gente não pode nem citar aqui, é antiético, né? A gente falar aqui o nome de algumas pessoas que tentaram me derrubar. Eu mesmo, quando fui entrar no rádio, na primeira vez, que quando eu fui fazer o teste na Quilombo, a diretora, Dona Rosa, foi perguntar a um companheiro que estava me ensinando lá, ela perguntou, e aí o menino tem condições? Ele disse, na minha cara, eu saía a lágrimas, porque eu era garoto, tinha 19 anos, menino, estava louco para trabalhar em rádio, a Quilombo era um sucesso imenso, só existia ela aqui de emissora. FM era? FM. Aí quando eu cheguei lá, um dia de sábado, estava tudo pronto para começar no domingo, aí ela perguntou esse amigo, esse colega nosso, né, um amigo, não, um colega, né? E aí, o menino está pronto para entrar no ar? Aí ele falou para ela, Dona Rosa, muito fraco, tem a melhor condição. Aí eu saí do estúdio, rapaz, às lágrimas. Eu disse, rapaz, a oportunidade que eu tinha agora de começar, porque eu ficava nervoso na hora que eu ia fazer com alguém perto de mim, eu ficava nervoso, né? Eu fiquei ali, naquela parte do corredor ali fora, ali, onde é aquela cantina, né? Fiquei sentado ali. Sei. Aí daqui a pouco chegou do Rego no cavalo. Aí disse, e aí, Gel, como vai começar quando? Eu disse, não, a mulher já me reprovou, já não vou trabalhar mais não. Aí ele disse, não, rapaz, vem amanhã pra cá, amanhã não é domingo, você vem pra aqui, você fica, abra aqui, eu ensino a você um negócio aí, você fica sozinho aí, eu vou embora, eu tenho um negócio pra fazer aí.
Aí eu disse, eu posso vir? Disse, bem, eu falo com o vigilante para você dormir aqui. Eu vim. Aí eu fui dormir na emissora, lá no chão mesmo, né? Dormia lá no chão, esperando no outro dia. Você morava em Chechel, né? Morava em Chechel. Aí eu vim dormir. Aí no outro dia eu fiquei sozinho. Aí do rei disse, de hora em hora, você meia hora, você diz a hora aí. Dona Rosa estava ouvindo. Que ela era muito ouvinte. Ficava ouvindo a rádio, ela disse, ela disse, quem é que está fazendo o programa agora? O rego era o dito do rego ficar, e tem outra pessoa lá, ela foi lá, chegou lá, eu estava fazendo. O menino disse que você não tinha condições, você fez o programa tão direitinho, botou a música tão direitinho, ou com os comerciais, disse a hora, pronto, você ia ficar agora, você ia ficar. Quer dizer, essas são lembranças de pessoas que fizeram, que faz por você, que você nunca vai esquecer. O tempo vai passar, você nunca esquece. Eu digo, é um padrinho, foi um padrinho para mim, e esse companheiro que fez isso comigo, está fora de rádio hoje, mas quando eu vejo ele, que falo com ele, eu me lembro dessa cena, porque aquelas coisas ruins que você faz com uma pessoa, você deixa negativa, a gente nunca esquece. É verdade. São coisas que, pessoas que não respeitam você, trabalha com você, não respeita você. Talvez não vise nem o amanhã, né, Gel? Não vise, a gente sabe que tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente planta aqui, está plantando agora, amanhã você vai colher. Não adianta você fazer maldade com ninguém, tentar passar alguém para trás, ou derrubar, ou passar na frente, ou tentar fazer as coisas do seu jeito e achando que vai vencer. Não, um dia, como diz a própria Bíblia, um dia o próprio Jesus disse, aquilo que você faz aqui, lá na frente, você vai colher. É a lei do retorno, né? Então preste atenção, gente, tem a lei do retorno. Não adianta você querer ser melhor do que ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos... Eu sempre digo nos meus programas, eu tenho uma mensagem que eu digo todas as vezes que eu vou terminar o programa, é o seguinte, não adianta diploma, fama, sucesso. Diante de Deus, somos todos iguais. Então, para que arrogância, prepotência, apego aos bens materiais? Tudo que temos é hoje. Tudo que está ao nosso alcance é ser feliz enquanto é tempo. Precisamos parar de criar problemas antes que algo nos roube a vida. Faça o bem e seja do bem. Essas coisas que a gente tem que fazer. Tem que fazer o bem e ser do bem. Porque tudo isso aqui vai ficar. A gente vai um dia partir daqui, a gente está aqui temporariamente. Não adianta você tentar derrubar ninguém ou passar na frente de ninguém. Esse apego, essas coisas, o pessoal se apega ao materialismo que as pessoas têm. Eu sou uma pessoa absolutamente tranquila, eu não tenho bens, mas também não tenho problema nenhum. Eu durmo, a pressão minha é 11/8, eu durmo 8 horas por dia. Sim, com um detalhe, você não é carnívoro. Tem um detalhe, o pessoal sempre pergunta. É vegano, né? Ainda. Vegetariano. Vegetariano, vegano. Nunca comi carne na minha vida, né? Quantos filhos já ao todo? Moram comigo, um casal, né? A minha filha e o menino lá, e tem uma filha lá, no primeiro casamento, 3. 3? E mais 3 fora, são 6. Caracas, moleque. São 2 homens e 4 mulheres. Aqueles problemas que a gente tinha, né, que acontecia lá na rádio, naquele tempo, nós éramos os reis da região, as mulheres vinham de longe para conhecer Marcão. Quem é Marcão? Quem é Geológico? Quem é Geológico? Meu Deus do céu, saía daqui de madrugada, vinha para aqui, para Aceipê a pé, que não tinha nem mototáxi na época, a gente vinha a pé e voltava de madrugada, aí a gente... Muitas histórias, muitos problemas amorosos, sentimentalismo, tanta coisa aí que acontecia na vida da gente. Eita! E hoje eu tenho, né? Até o ano passado eu ainda pagava a pensão. E você viu aquele fato que aconteceu naquele sábado que você estava indo no programa, que você passou o programa para mim, você segurou a onda e eu fui para lá, nasceu essa menina linda e maravilhosa. Nasceu um problema que está com quantos anos agora? Tem 21 anos, fala 4 idiomas. Ela faz a rede mundial das Casas Bahias para o mundo. Ela fala inglês, alemão, francês, italiano. Está lá. Isso é muito bom, né? Gratificante. Foi né? naquele dia que Deus fez com que eu fizesse aquela junção já pensou rápido demais e aconteceu nascer essa linda entendeu? Essa linda filha, ô Fábio, a questão da precoce dele aí, do Gel naquele dia, não, Fábio, resultou no ano de 21 anos atrás. Meu Deus. Eu me lembro o dia, foi um dia de sábado à tarde. Foi, eu ia lá, viu, Fábio? Interessante essa história, viu, Cris? É que eu ia, tinha cumprido o meu horário, né? Ele ia fazer, na época a gente chamava de render o colega, só. Vou render, hoje eu vou fazer o horário, eu tenho que render. Então, eu acho que eu ia largar de 1 hora da tarde, mais ou menos, não era isso? Era isso aí. Eu ficaria até às 6. E quando
Você tá louco tá com fome, um sábado logo. Você quer sair, tomar uma cerveja gelada? Aí chega esse rapaz e diz, tem como você segurar um pouquinho para eu ir aqui em cima? Não vou citar o caminho. Tem uma moto era na estrada, né? Era o caminho que você tinha que seguir. Eu disse, vai lá, cara. Eu seguro aqui a onda, sem bronca nenhuma. Não deu 10 minutos, não. Acho que uns 8 minutos por aí. Viu, Fábio? Não deu os 10 minutos, não. Esse rapaz, ele voltou. Já voltou com a menina dentro da barriga da época. Foi muito rápido. Essa menina hoje tem 21 anos. Qual é o nome dela? Wayne Taline. Wayne Taline. Olha a praia, rapaz. É bonito. Eu acho que, como você, essa história que você falou do mestre do rego aí, né? Eu me lembro muito bem quando um parceiro nosso, o Gelbe Souza, que perdemos ele para a Covid, né? Saudoso. Perdemos ele para a Covid o ano passado. E eu me lembro muito bem que eu estava na Quilombo. Estava na Quilombo. E ele tinha sido acabado de contratar. Já foi na era em que você não estava à noite, que eu tinha voltado para a noite, na era do ex-radialista, quando assumiu a rádio. Acho que você lembra. Quando foi criada a Rádio Palmares, que assumiu a Quilombo. Edilson Torres. Lembro do seu Deus. E aí eu fui para o horário da noite e Geob pegava de meia-noite por diante. Eu ficava até foi mantido varava a noite, né? Foi mantido o nome Love Night, você estava fora do programa nesse período, não sei se você chega a lembrar dessa época. Eu estava na cultura, né? Isso, você tinha ido embora para a cultura. Foi. E eu fiquei fazendo o Love Night, né? Nessa época do Edilson Torres. E o Geob chegava depois de meia-noite. Aí ele chegou para mim e disse, cara, não esqueça disso nunca. Tem um colega nosso que andou nos criticando. Quer dizer, criticando a ele, né? Esse Geob, se eu fosse parar para ver as críticas a meu respeito, eu vou deixar de sobreviver. Não é nem viver, sobreviver. Eu faço o meu trabalho. Eu tenho o meu nome. Somos amigos e colegas. Você vem depois de mim. Eu acho que hoje eu entrego um dos melhores horários, não só um comunicador, mas um grande amigo. E ele sempre dizia isso. São poucos que eu tenho como amigos em rádio. E eu digo aqui claramente a você, se tem um dos caras que respeito em rádio, que passamos juntos em campanha política, Fernando Barbosa, esse companheiro que está aqui, Gel Silva, outros companheiros, como o próprio J. Oliveira, que é um bom menino, o Pepeta Júnior, faz tempo que a gente não se vê mais, é uma excelente pessoa. Enfim, são pessoas que vieram de uma velha geração, mas que mantiveram esse mesmo pique. Já outros nem tanto, infelizmente, a gente não pode citar, como você disse que é antiético, nomes, porque são pessoas que, ao invés de construir, geralmente tentavam destruir todo aquele trajeto que você fez. Eu vou voltar para você, porque eu lembrei de Geob Souza, porque era um cara, você conviveu com ele, você é bastante carismático. Você teve Rádio Cultura, Rádio Quilombo e atualmente a Rádio de Catende, né? Essas três emissoras eu também passei por ela. Eu incluo ainda no meu catálogo a Litoral e eu acho que você inclui também a Rádio Cidade, não? Rádio Cidade, eu não tive não, mas eu tive na Rádio Vale, Vale do Capibaribe, lá em Santa Cruz. Eu tive na Rádio Cidade aqui. Passei uns 3 meses lá ainda, na Rádio Vale do Capibaribe, AM. Você tem quantas? Eu já tenho 5 nas minhas contas. 5. Cultura, Quilombo, Farol e Vale do Capibaribe. A cultura, eu sou um dos que agradece muito àquela escola, porque até hoje eu comento com as pessoas, eu vou para a Rádio Cultura. Vá, você vai para a escola ainda. Né? Escolinha da gente. É a escola que é a Rádio Cultura. A Quilombo foi a trajetória do bom conhecimento do que nós tivemos. Litoral, aprendi muito lá. O Jailton. É demais. Grande figura, Jailton. Fiquei um tempo lá com ele, era excelente pessoa. O grande companheiro Edson Silva, da Rádio Cidade, temporadas lá. E também hoje o André Space, né, da Farol FM.
já várias oportunidades em que tive de ir e voltar para a rádio de lá. Você acha pouco essa sua carreira curta de emissoras ou foi o suficiente para que você mantivesse esse patamar? Rapaz, eu gostaria que... Eu não imagino um dia assim, eu fora do rádio, né? Já são quase 34 anos, né? 34 anos 34, no geral, 34 anos, 34 não é muito tempo. Mas não é quando você tem um grande amor pelo aquilo que você faz, quando você ama aquilo que você faz, o tempo não diz nada. Você ama, o amor não para. Não é aquele amor que você tem que de uma coisa acaba. Feito já aconteceu comigo aí, da gente ter várias histórias que acabam. Essa do rádio é totalmente diferente. É como se fosse o amor da mãe que nunca acaba, né? Eu tenho até hoje. Quando eu estava lá a gente sofre de uma doença crônica, que você morre com ela. Morre com ela. Essa é uma. Eu do seguinte, eu me passaram lá na prefeitura, o pessoal me contratou para ser professor. Olha, veja só. Uma mensagem para os professores. Um professor é para ganhar no mínimo, 20 mil reais. Eu fui professor, eu estive professor, que eu nunca fui professor, né? Durante um ano. Eu nunca tive tanto estresse na minha vida e tanta dor de cabeça como professor. 34 anos de rádio não representa 1% do que eu tive de problemas quando eu tive durante o período que eu fui professor. Aí eu disse a um professor lá, que era um professor nato, o professor Oswaldo, meu grande amigo, Oswaldo Calazans, se ele estiver me ouvindo aí, eu disse, professor, você nasceu para ser professor, agora vocês ganham muito pouco pelo que vocês fazem. Meu Deus, tudo passa pelo professor, né? Tudo passa pelo professor, todo mundo. Você é comunicador, você é... Um país sem educação não é. Não é. Aí, de repente, o cara ganha tão pouco, para ter tantos problemas que ele tem. Hoje o aluno faz o que quer e tal. Aí, esse período, eu fiz um teste na minha vida, professor, eu fui tentar ser isso aí. Eu disse, meu Deus, como é difícil. Eu disse, olha, eu sou do rádio, nasci no rádio e eu acho que eu vou morrer no rádio. E se é o seguinte, se Papai do Céu quisesse me levar realmente em paz, eu queria morrer dentro do estúdio de uma rádio, cair lá, ficar lá, no outro dia amanheceu lá, ele lá, dentro do estúdio, eu morreria feliz. Se morresse dentro do estúdio da rádio. Esse grande homem romântico no ar, já se apaixonou por algum ouvinte? Já viveu aqueles grandes romances? Um ouvinte, que geralmente acontece, né? Rapaz... Hoje você pode contar porque você está separado, né? Você é um cara solteiro, né? Solteiro. Solteiro, Você pode contar. Pela 18ª vez já, né? Tem uma vida... Quer dizer, eu dar conselho, como o pessoal me procurava para dar conselho para os casais, seria terrível, porque se você não tem uma... Eu acho que o cara que para dar conselho para um casal, ele tem que ser uma pessoa, um exemplo na família. O cara tem a mesma esposa, vive com ela há 30 anos, ele pode chegar perto de uma pessoa e dar conselho. Agora procurar eu, para dar conselho, um cara que já passou por diversas histórias, com várias pessoas, e tem filhos espalhados em cada parte desse país, tem em São Paulo, em Minas, em Belo Horizonte, toda parte do mundo. Ele não pode dar conselho, né? Mas ouvintes, meu Deus, ligavam, ouvia a voz, né? Boa noite, tudo bem, como você está? É uma satisfação imensa falar com você. Você poderia vir aqui para nos conhecermos. E bem assim, bem assim. Bem assim, chegava. Não impostava mais, né? Boa noite, tudo bem? Você poderia aparecer aqui para que nós pudéssemos conversar. Receber aquele conselho amigo, aquela mensagem. Aí a mulher ficava encantada, não ver um cara com uma voz dessa, eu nunca vi. Meu marido, o namorado que eu tive aqui, é um cara grosso, aí um cara desse fala desse jeito. Você poderia vir aqui. É a chamada tremenda enganação, né? Se você ouvir um homem desse, meu Deus do céu. Ela disse, fala, mas teve uma pessoa que estava comigo uma vez, ela disse, olha, eu vou fechar os olhos, eu quero só ouvir você falando. Fale, eu não quero mais nada. Porque é a figura feia, né? Porque eu não sei, eu nunca fui um cara bonito. Sujeito feio, feito eu, só ouvir sua voz já me deixa no êxtase, né? Eu disse, meu Deus do céu, é isso tudo, né? Aí, vários, a gente teve história que eu não posso contar aqui, porque senão não. É mirabolante o que aconteceu com a gente ao longo desse tempo que a gente viveu. Também não. Meu Deus do céu. Eu tenho a maior vontade um dia de poder escrever um livro, mas colocar com codinomes, contar, né? Exatamente. Com codinomes. Porque, meu Deus,
Cada coisa que aconteceu nessa vida da gente. Inclusive, eu estou fazendo um programa lá que é do Palmarização da Prefeitura, a cada 15 dias lá na Nova Quilombo agora, né? Eu sou um dos apresentadores que tem o Iago ainda. E eu acho que você conhece muito bem o Dudé Vinheta, né? Conheço. O Dudé Vinheta começou a lembrar. O Dudé Vinheta começou a lembrar de algumas coisas, você, lá na rádio, as pessoas, mas porra, isso acontece mesmo? Acontecia, cara. Acontecia como mesmo. acontecia? Como acontecia. Na época que valia a pena você fazer rádio. Bom, eu sei que tem tanta coisa pra gente conversar que se a gente fosse passar aqui. Passou uns 3 dias falando. Passávamos, porque rádio a gente lidou, na realidade, né? Conviveu com tanta gente, com tantas pessoas, que a gente sabe que o quanto é fácil e o quanto é difícil as convivências. Em você eu tenho um amigo que eu posso dizer que até hoje é uma honra ter a sua amizade, demais até. TV tem tempo, a gente não pode esticar muito. E lhe agradecer por ter aceito o convite, lhe agradecer por vir. Obrigado pela visita que você me fez lá na minha casa, aquele dia. Para mim foi uma surpresa muito grande. Fiquei lisonjeado, sabe? Porque é onde a gente vê que o dinheiro na vida da gente, ele pode ser tudo, para algumas coisas. Mas para uma amizade sincera, não. O dinheiro não serve. Até porque eu sempre digo que o dinheiro é que acaba com as verdadeiras ou com as falsas amizades. Já muito obrigado pela tua vinda, cara, aqui na nossa TV Unimaster, ao nosso Ponto a Ponto, e uma honra ter você aqui. Vou depois aproveitar essa ideia e chamar outros amigos de rádio. Seria bom, né? Pra gente ainda falar. Bate-papo sobre rádio, tem muita gente aí. Né? Exatamente. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço e obrigado aí, pessoal. Um beijão para vocês, que tenhamos todos aí uma ótima noite. Eu vou deixar que você faça a sua despedida, né, ao jeito do Love Night, né? Fique à vontade para as câmeras da TV Unimaster. Seja você quem for, esteja por onde estiver, espero que você receba de coração um grande abraço. Foi uma satisfação estar aqui nessa noite memorável. Que Deus abençoe a todos e que possamos amar mais, perdoar sempre e ser mais feliz. A vida é muito curta e a gente tem que aproveitar o tempo que temos aqui para fazer o bem. Um beijão para todos e tenhamos uma ótima quinta-feira. Mas você não, ainda falta aquela deixa, né? Meu nome é Gel, mas você pode... Eu sou Gel, mas que você pode chamar de amigo. Valeu, cara. Muito obrigado. Estamos encerrando um programa bem diferente de todos o que a gente já passou aqui pela TV Unimaster. Vinha sempre com convidados na era mais política, né? Com vereadores, teve secretário aqui. E eu quis quebrar esse clima um pouco para mostrar que o nosso Ponto a Ponto tem o seu ponto de vista totalmente diferenciado de você conhecer uma pessoa de rádio, uma pessoa que tem nome, tem fama, mas às vezes que não aparece tanto. Hoje a rede social facilita, mas só que hoje ele vai ficar gravado no seu coração, porque vai estar na nossa página do YouTube, na nossa página do Facebook e também na sua memória e na nossa memória. A todos, muito obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima quinta-feira, já que essa é a 1ª de setembro, né? Que a gente já chega juntinhos. Não começou a primavera não, mas estamos bem perto dela, tá bom? Beijo para todo mundo, saúde e paz, porque o resto com certeza a gente vai correndo atrás. Valeu!